em Mateus 24, hoje nós vamos estudar do 15 ao 28. E essa palavra de hoje e a palavra de domingo que vem é uma palavra extremamente importante para a igreja. As outras não foram menos importantes, mas estas serão de fundamental importância. Por quê? Porque tem muito ensino errado sendo entregue às igrejas. E eu quero que você confira comigo na palavra, que você leia a Bíblia enquanto eu estou pregando, que você vá para os textos. Nós vamos ler o texto e depois vamos confirmar com alguns outros textos de outros textos de outros escritores dentro da Bíblia, mas nós vamos pregar em cima de Mateus. Aquilo que Jesus falou para nós vai ser a nossa diretriz. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Porque hoje vocês vão ouvir coisas que vocês já ouviram, ensino que vocês já ouviram e vão ouvir de forma diferente. Eu quero mostrar para vocês que tem muita gente que é crente já há muito tempo. E já ouviu muita coisa como eu ouvi. E eu acreditei em muita coisa que pregaram para mim, mas que não estava na palavra. Não estava. E eu criei, porque eu achava que quem estava pregando sabia do que estava falando. Irmãos, quem sabe a verdade é a palavra. Na palavra está registrado a verdade. Amém ou não amém? Então, vamos para o texto. Eu quero meditar sobre 5 eventos que o Senhor fala do final dos tempos, porque até agora nós falamos do princípio das dores e das dores, né? O princípio das dores como dores da natureza, que ia acontecer, aparecer falsos cristos, falsos profetas, mas depois vimos também das dores da igreja. Agora nós vamos ver o final. Agora estamos caminhando para ver o final dos tempos. Amém ou não amém? Então preste muita atenção na palavra. Nós vamos trabalhar esses 5 eventos. E eu vou ler com vocês o capítulo 24, do verso 15 ao 28, que diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, ou a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Quero ler esse verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Jesus está falando ali, né, no primeiro século depois de Cristo. Então, desde o princípio do mundo até o primeiro século depois de Cristo, não tinha havido, e ele falou, nem haverá jamais. Isto é, a grande tribulação que haveria de vir, dali para frente, aconteceria uma grande tribulação. Quando acontecesse essa tribulação, ela seria a maior de todas, e depois dela não haveria outra igual. Amém? Continuemos o texto. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Ó, Jesus de novo, asseverando que ele tem falado isso. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver,
aí se ajuntarão os abutres. Amém, amados? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui no verso de número 26, 27 diz sobre a volta de Jesus, mas nós não vamos tratar sobre a segunda vinda de Jesus hoje. Eu vou tratar sobre a segunda vinda domingo que vem. Hoje eu quero falar sobre a grande tribulação. Amém? Então, Jesus fala nesses versos, quando ele fala da grande tribulação, e é óbvio que com o verso 21 fica claro que esta é a grande tribulação, da qual sempre a igreja falou, sobre a qual sempre a igreja estudou. Não tem outra, não teve antes dela e não haverá outra depois. Ela é a grande tribulação, Jesus está falando dela. Tem 5 eventos aí que marcam a grande tribulação. 5 eventos que está no texto. O primeiro evento é o abominável da desolação. Então ele começa dizendo: quando vocês virem, ou quando virdes, quando vocês verem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então virão os outros eventos. A gente escuta muito, amados, as pessoas dizerem: ah, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Primeiro, antes de Jesus voltar, precisa ser visto o abominável da desolação no lugar que ele não deveria estar. Quem lê, entenda. Então vamos ver o que Daniel fala, porque ele fala aqui do profeta Daniel. Ele fala que o profeta Daniel falou sobre isso. Então vai lá para Daniel, capítulo 12, verso 11. Esse dia o Daniel não estava na oficina, resolveu orar, buscar a Deus, e Deus falou com ele, e ele escreveu. Brincadeira, né, Daniel? Daniel está falando, se vocês olharem o cabeçalho aí do capítulo 12 de Daniel, está escrito o tempo do fim. Está um pouquinho para frente dos Salmos. Se você tem dificuldade de achar, fecha a tua Bíblia, abre no meio, vai cair em Salmos. Aí você começa a ir para o lado do Novo Testamento. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Tá? Então, Daniel capítulo 12, eu vou esperar você abrir, ajude quem está abrindo, se você vê alguém que está com dificuldade, ajude a abrir, porque eu quero que todo mundo leia, eu quero que todo mundo olhe. Então Jesus falou: o dia que vocês virem o abominável da desolação no lugar que ele não deveria estar, e quem lê entenda, preste atenção. Capítulo 12, verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora ou abominável da desolação, haverá ainda 1290 dias. Essa contagem, quando você faz aqui, quando você lê Daniel 12, e você faz a contagem por anos, né? Você faz a contagem das semanas por anos e dos dias por meses, tem uma contagem que é feita, você vai ver que ela bate certinho, né, do último, de quando sai a ordem da reconstrução de Jerusalém lá em Neemias, até o ungido que é Jesus, tem um tanto de tempo, está aqui em Daniel, ele fala disso, e depois do ungido até a destruição de Jerusalém tem 7 semanas, são 7 anos, e isso aconteceu já. Lembra do já e ainda não? Quem veio no culto passado lembra disso. O reino de Deus já está presente, mas ainda não completamente. O Senhor já reina, mas nós ainda não o vemos reinando completamente, porque o mundo ainda jaz no maligno, mas ele já está reinando. Então já aconteceram esses fatos, mas ainda irão acontecer na proporção que a Bíblia está dizendo, da grande tribulação que nunca foi vista, e depois que ela acontecer jamais será vista. Então já aconteceu de Jerusalém ser destruída, e as semanas de Daniel já se completaram, mas essas semanas de Daniel também elas são, vou falar, se usa na teologia, místicas, né? Tem a espiritualidade disto. Então elas apontam para um outro futuro que é o final da história. Não só esse momento histórico onde Israel seria atacado, cercado, como foi por Tito, né? E foi destruída Jerusalém, foi destruído o templo, no ano 70 depois de Cristo, às 7 semanas,
mas isso acontecerá no final. Então, ele fala aqui, depois do tempo em que o sacrifício for tirado. O sacrifício é feito onde, irmãos? Onde era feito o sacrifício? Fala mais alto, onde era feito o sacrifício? Era feito nas sinagogas? Tinha sinagoga no tempo de Jesus? Mas era feito na sinagoga? Não, era feito onde? No templo, onde tem o altar, onde tem a pia, onde tem todos os utensílios, é ali onde Deus mandou sacrificar. Não podia sacrificar em outro lugar, tinha que ser um levita para sacrificar. Então, chegaria o momento em que o sacrifício seria tirado. Quer dizer, tem que ter templo. Percebe? Para esse abominável da desolação, de que fala aqui em Mateus 24, tem que ter um templo lá. O primeiro evento é ele aparecer. Mas quando ele aparece dentro do templo. Então preste atenção, para Jesus voltar tem que ter um templo lá. Não tem o templo lá. Onde era o templo, tem a mesquita do Domo da Rocha, ou a mesquita da Cúpula Dourada. É aquela que você vê as fotos de Israel, tem uma cúpula dourada. É aquela mesquita que está no lugar do templo. Para o templo ir para lá, tem que ser derrubada aquela mesquita. Portanto, o dia que você vê um daqueles mísseis lá do Hezbollah caindo em cima daquela mesquita, você pode abrir o olho, está próximo à volta de Jesus. Porque a hora que cair aquilo ali, Israel vai limpar aquela área e vai levantar o templo. E depois que o templo for levantado, aí não se sabe quanto tempo haverá, um dia, um governante mundial vai mandar parar, ele vai fazer um acerto com Israel, vai mandar parar o sacrifício diário. E ele vai se assentar no templo, querendo parecer Deus. Mas isso aí não está no texto, pastor, o senhor não falou no texto. Então, vamos ver aí, 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4. Paulo vai falar desse evento também, o apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses, Novo Testamento, capítulo 2, verso 3 e 4. Jesus está sempre nos alertando, igreja, fique atenta. Jesus está o tempo todo dizendo, vede, ninguém vos engane. Tenham atenção, ninguém vos engane. Atentos, ninguém vos engane. A gente precisa ler Bíblia, irmãos. Amém? Então olha 2 Tessalonicenses, falando ainda do abominável da desolação, desse homem abominável que vai tirar, que vai mandar parar o sacrifício diário, e ele vai se postar de forma abominável, porque essa abominável da desolação é uma coisa abominável e desoladora que vai acontecer. E biblicamente nós sabemos que é um homem, né? E agora nós vamos ver aqui, olha, verso 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, ó, o apóstolo Paulo falando de novo. Porque isso não acontecerá. Do que ele está falando, irmãos? Vamos ler do versículo 1 para entender? Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por cartas, por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o abandono deliberado da fé. Vai ter um momento na igreja que a igreja vai deixar de crer. Então, vai ser um negócio horroroso, vai ser o abandono da fé. Não sei se será o abandono das igrejas, mas da fé vai ser, né? A apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade. Como ele será revelado, esse homem da iniquidade? Ele continua. Ele é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí está a abominação da desolação. Quando vocês verem esse cara assentado no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, então começa o segundo evento, a fuga da igreja. Então começa a correr. Sebo nas canelas, negado.
É isso que o Senhor está falando. Corram, fujam. Olha lá, vamos voltar para Mateus. Mateus 24. Quando, pois, vides abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ele tiraria o sacrifício, não é? E ele se colocaria como Deus sentado no templo de Deus, no santuário de Deus. Quando vocês virem acontecendo essas coisas, lá no templo, em Jerusalém, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre os eirados, não desça a tirar água. E ele vai falando até o verso 18. Aí ele tem dois ais, né? Que é o ai se acontecer no sábado. Porque para os judeus, se acontecesse no sábado, ele não podia caminhar. Ele não podia fazer nada, tinha que ficar descansando. Ai de vocês se acontecer no sábado. Porque vai todo mundo ser pego desprevenido. Ai das mulheres grávidas, porque como que faz para correr grávida? Hoje em dia, até que as mulheres grávidas fazem esportes, mas naquele tempo as mulheres ficavam de resguardo, não tinha os cuidados médicos que tem hoje. Então você imagina uma mulher correndo, não é correr 100 metros, não é correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, é começar a correr e não parar mais de correr, até que esse abominável seja tirado. E a igreja deu ouvidos naquela época ao Senhor, quando eles viram que o sacrifício diário parou, que o exército romano cercou Jerusalém e parou o sacrifício diário, eles falaram, é aquilo que o Senhor falou. Eles saíram correndo de Jerusalém e se refugiaram numa cidade chamada Pela, na grande Decápolis, das 10 cidades. Eles se refugiaram lá e não foi morto nenhum cristão em Jerusalém, porque eles fugiram de Jerusalém. Já aconteceu, mas ainda não. Então eles, naquela época, eles creram nisso. Quando a gente vê, irmãos, se acontecer de chegar no nosso tempo, não fique pensando, mas Jesus não ia voltar antes da grande tribulação, me contaram isso. Corra, meu querido, corra, fuja, porque vai ser sabido onde você mora. Isso aqui, irmãos, isso aqui não vai ser mais usado nesse momento. Não vai dar para a gente vir aqui fazer vigília de oração para ver se o anticristo, se a gente consegue amarrar ele. Porque é a hora que ele está solto. Ele foi liberado para aquilo que tem que acontecer. Então não adianta, foi Deus que liberou. Então esse camarada não vai sentar lá contra a vontade de Deus. Deus vai querer que isso aconteça. Deus vai deixar isso acontecer. Porque tem que acontecer para concluir toda a história. O ciclo tem que ser fechado. Jesus tem que voltar para levar a sua igreja. Então, haverá uma fuga. Se você, meu querido, minha querida irmã, estiverem aqui, quando vocês virem o templo ser levantado, comece a ficar de olho, porque vai chegar um momento que você vai ter que correr. Porque haverá, aí vem, né? Aí vem o grande evento, né? Eu não coloquei aí no seu informativo, mas aí vem. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. A igreja está aí ou não? A igreja está correndo, porque está acontecendo a tribulação. A igreja está fugindo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, talvez eu vou atropelar um pouco aí, mas é importante. Vamos considerar que eu estou fazendo uma leitura errada do texto. Que nesse momento vocês estão ouvindo uma pregação que não é a melhor pregação. Não é a melhor leitura do texto. Vamos considerar isso, tá? Vamos considerar que o pastor está totalmente equivocado. O pastor está lendo um texto de ponta cabeça aqui. O pastor está vendo coisa que não tem. Eu pergunto para vocês. Uma igreja preparada para passar por uma grande tribulação está preparada para subir com o Senhor? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Uma igreja preparada para passar pela grande tribulação, isto é, preparada para sofrer por amor a Cristo e não negar a Cristo, preparada para perder os seus bens e não negar a Cristo, preparar para se esconder, ter que viver fugido e não negar a Cristo, essa igreja está preparada para subir com o Senhor ou não? E uma igreja que não foi preparada para a grande tribulação, que ficou achando, nós não vamos sofrer, porque o Senhor não deixa a igreja sofrer. Essa igreja é alucinada, porque a igreja já está sofrendo. Vá para os países, olhe na internet,
quantas cenas de violência, de morte, de assassinato contra a igreja. Mais de 200 mil irmãos são mortos por ano por amor a Cristo. A igreja está sendo assassinada. Hoje em dia, antes foi o comunismo que matou muito a igreja. Agora é o islamismo que está matando muito a igreja. Ainda, em países comunistas como China, como Coreia do Norte, como Cuba. Cuba já não é nem tanto, mas ainda é, eles matam cristãos. Então, a igreja já está sofrendo, mas se ela não está preparada para sofrer, quando vier a perseguição, o que vai acontecer com ela? Essa igreja que não quer sofrer, essa igreja que não quer ter desilusões, essa igreja que não quer ter os sonhos pessoais frustrados, essa igreja que não quer sentir dor, ela está preparada para se encontrar com Jesus, sim ou não? Não está, irmãos. Esse é o grande problema dessa teologia que está por aí. Essa teologia não existia, ela passou a existir entre o século XIX e o século XX. Nunca a igreja de Cristo creu nisso. Mas a partir do evento do pentecostalismo, de começar o pentecostalismo, começou essa pregação de que a igreja não ia sofrer na grande tribulação. E muita besteira foi falada. Domingo que vem eu quero falar mais sobre isso. Porque domingo que vem eu vou falar sobre a segunda vinda do Senhor. E aí eu vou comparar textos com textos para vocês, e vou mostrar coisas, e vou falar de coisas que se falam por aí, que são verdadeiras heresias, mas que a gente vai engolindo, porque a gente não estuda a Bíblia e vai engolindo. Amém? Terceiro evento que vai acontecer aí, irmãos, o tempo vai ser abreviado. Olha o que está escrito aí. Verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa de quem? Dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem vai subir com Jesus, os escolhidos ou os não escolhidos? Escolhidos ou não escolhidos? Escolhidos. Só entra no céu escolhido, irmão. Só os eleitos vão entrar no céu. E por causa de nós, a igreja de Cristo, Deus vai mexer no tempo. Eu não sei como que Ele vai fazer isso. Não me pergunte como será isso. Mas Ele diz que os dias serão mais breves. Os dias serão abreviados. Eu não sei se a quantidade de dias serão abreviadas. Eu não sei se o dia ficará mais curto. Se 24 horas passarão mais rápido. A gente não vai nem perceber. Se a terra vai estar girando em torno do sol de forma rápida, eu não sei como acontecerá, mas Ele diz que abreviará os dias. Os dias serão abreviados por tua causa, por minha causa. Você que crê no nome do Senhor Jesus e que o ama a ponto de dar a tua vida por Ele. Ele vai abreviar os dias por causa da igreja. Por que Ele vai fazer isso? Por causa dos escolhidos. Por causa aí desse quarto evento. O terceiro evento será por causa do quarto evento. Porque você imagina, veja o verso de número 23. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, operando prodígios, para enganar quem? Querendo tornar possível o engano de quem? Dos escolhidos. Esses cristos falsos e esses profetas falsos que serão liberados por Satanás, porque ele já está operando, e ele vai dar autoridade e poder para muita gente, esses camaradas vão estar dentro das igrejas, esses camaradas vão estar no meio do povo de Deus, e eles vão profetizar, e eles vão falar coisas tremendas, e eles vão operar milagres tremendos. E se o Senhor não abreviasse os dias, até os escolhidos não seriam salvos, porque se deixariam enganar. Vai acontecer alguma coisa no meio disso, que vai ser a abreviação dos dias, por causa dessa operação do engano. Esse evento chamado operação do engano, que eu chamo aqui de operação do engano, não tem essa palavra aqui no texto,
mas tem essa palavra em outros textos, a operação do engano vai fazer com que muitos crentes acreditem nesses falsos profetas, nas profecias deles. Você fala assim, pastor, mas será que um crente vai acreditar numa mentira tão grosseira? Tão grosseira? Vai, irmãos. Vai. Pega as grandes seitas que tem no mundo. Normalmente são crentes que creram na mentira. Você sabe o que o Jim Jones era antes de ser... Quem sabe... muitos de vocês nem sabem do que eu estou falando. Quem sabe quem é Jim Jones? Quem já ouviu falar esse nome? Jim Jones. Quer ver só uma coisa? Quem achou que o povo sabia? Quem nunca ouviu falar esse nome? Jim Jones, levanta a mão. Levanta a mão bem alto, que não tenha vergonha. E eu vou falar para vocês o que vocês não sabem. Levanta a mão bem alto. Você nunca ouviu falar sobre Jim Jones? Porque já faz tempo que aconteceu isso. O Jim Jones foi a causa de uma das maiores catástrofes da fé nos últimos tempos. Esse cara era um pastor evangélico. Esse cara começou a fazer loucuras, porque ele pregava, expulsava demônio, como qualquer pastor, visitava e tal, e ele começou a ficar cansado. Sabe o que ele começou a fazer para conseguir continuar o ministério dele? A igreja dele começou a crescer nos Estados Unidos, crescer. Ele começou a usar droga para se manter acordado, para conseguir ter energia, para conseguir ter força, porque a igreja militante, não a triunfante, não é a que vai subir com Jesus, mas a igreja que está nos templos, gosta de homens poderosos. Quando vê o homem de Deus enfraquecido, abandona ele e corre atrás de outro. Vocês conhecem crentes que ficam andando de igreja em igreja? Pois é, e muitos pastores, para manter esses crentes agradados dentro das igrejas, começam a fazer besteiras consigo mesmo. Esse começou a usar droga. E esse cara começou a alucinar. E um dia ele teve uma grande ideia, fazer um tipo de um kibbutz, que fechar uma área grande, onde todos os cristãos pudessem, da sua igreja, pudessem plantar, colher, negociar, todos morariam juntos no mesmo lugar. Que bacana, né? Vai ser o céu, o paraíso. Olha que ideia. Fazer, porque o kibbutz os judeus têm kibbutz, né? Eles moram naquelas colônias judaicas. Os Amishes também têm. Você já ouviu falar de Amishes? Os Menonites também têm, ou Menonitas, eles também têm. E ele então, o que ele fez? Ele comprou uma área na Guiana Francesa, aqui no norte da América do Sul, ali colado com o Brasil. Ele comprou uma área e veio com a igreja. Os crentes abandonaram os empregos e vieram tudo para cá acreditando no profeta Jim Jones. Mas com o tempo o cara estava alucinando. Ele começou a achar que ele era um cara divino, que já estava pregando heresia. Orava por cura, orava por libertação, ele fazia tudo que qualquer pastor faz, qualquer pastor crente faz. Só que ele chamava para si a glória. E ele começou a dizer para a igreja que ele era um reprodutor celestial. Então que os irmãos deveriam dar às irmãs para ele ter relação, para produzir filhos que fossem de uma linhagem celestial. Obrigado. Aí isso começou a causar uma comoção no meio dos crentes lá. O cara nasceu com o testículo cor-de-rosa. Sabe como que é, né? Ele é especial. Então assim, agora as mulheres dos irmãos eram dele também. Eles tinham relação com suas mulheres, mas ele tinha relação com as mulheres dos irmãos também. Ele tinha um harém agora. E a coisa foi indo. O governo da Guiana se aproximando, o governo americano também querendo saber o que estava acontecendo. E um dia eles vieram para ver, e quando eles deram conta, o Jim Jones promoveu um grande suicídio coletivo. Eles tomaram veneno. E os que queriam fugir, os líderes da igreja, tudo com armas na mão, matavam os caras.
poucos se salvaram daquele grupo. Pega na internet Jim Jones e vai ver. E vai ver sobre isso. Isso aconteceu há poucos anos atrás. Se a gente pensar historicamente, aconteceu aí há 30 anos atrás. E tem outros que depois disso já fizeram em menor escala do que o Jim Jones, mas já fizeram coisas parecidas. A operação do engano, irmãos. Sabe como que acontece a operação do engano? Acontece quando você não lê Bíblia, quando você não estuda a Bíblia e fica acreditando em tudo que te falam. Você pega, liga a televisão e acredita nos caras. Você acredita em tudo que te falam. Aí vem a igreja tal quer promover não sei o quê e traz o pastor não sei o que lá e você vai lá para ver. E aí fica lá, olha, esse pastor falou coisas que na minha igreja não fala, eu vou ficar por aqui. Aí você fica por lá. Aí de repente o pastor Paulo traz alguém para pregar aqui, você vem aqui também. Aí você fala assim, olha, esse pastor falou coisas que eu nunca ouvi, eu vou ficar aqui. Aí você fica por aqui, aí depois em outro lugar, e você vai para outro lugar. E aí você fica correndo atrás de profecia, de profetada, e fica correndo atrás de milagres e tal. E um dia, alguém te conta uma cabeluda do tamanho de um bonde, mas você está tão míope, tão cego, com o coração tão endurecido e tão longe de Deus que você acredita. Aí você fala, mas pastor, por que Deus não faz nada? Deus te avisou de tudo, Deus sempre te mostrou, Deus sempre te falou, mas você quer correr atrás. Meu irmão, você quer correr atrás de Deus? Quantos querem correr atrás de Deus? Levanta a mão. Quem quer seguir Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão. Então, meu irmão, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ore ao teu Deus, você tem livre acesso ao trono da graça, fala com Ele. Leia a palavra dele, estude a palavra dele, venha fazer os cursos do trilho da liderança, vá para a corda, venha para os cultos. Larga de ficar correndo atrás de um homem, de uma mulher poderosa. Quarto evento, operação do engano. Quinto evento, o cadáver e os abutres. É tudo uma sequência da outra. Quem que é o cadáver? Então ele está dizendo aí no final, ó. Não deixe enganar, porque, verso 27, porque não será assim, né? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aí ele está explicando por que você não deve acreditar nos Cristos. Quando disser, ele está ali, ele está lá. Ó, o profeta está ali, o Cristo está ali. Não vai atrás. Ele falou, não saia para ir atrás, você está dentro de casa, não vai. Você está em cima da casa, não desça. Você está no campo, não saia correndo atrás dele. O Senhor está dizendo para você ir para a presença dele. Por quê? Porque o dia do Senhor será como um relâmpago. Relâmpago a gente vê, não vê? Relâmpago a gente vê ou não vê? Eu estava conversando por Skype com o pastor Cassiano, ele no Japão e eu aqui em Marília, e estava relampeando no Japão, que é uma coisa nova no Japão isso, que no Japão não tinha relâmpago, tinha trovão, mas não tinha relâmpago. Porque lá não tinha encontro de massas, agora tem. Olha só, mudou tudo. A gente viu o clarão entrar na casa dele. Mesmo não vendo o raio, a gente sabia que tinha um raio, porque tinha o trovão e o clarão. E eles lá estavam todos assustados com isso, né? Por causa dos raios. Mas já de algum tempo para cá já vem acontecendo isso. Aí o Senhor para aqui e diz, verso 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que o Senhor falou no começo lá, no primeiro verso que nós lemos? Ele falou, quando vocês verem, quando vocês souberem que a abominação da desolação está no lugar que não deveria estar, como disse o profeta Daniel, e quem lê entenda. E aí nós lemos Daniel e lemos 2 Tessalonicenses, mostrando que é o homem da iniquidade, que é aquele homem que vai querer se parecer Deus, vai querer parecer com Deus no templo de Deus. Então, quando vocês verem o templo, quando vocês verem o cara sentado lá, começou assim, não é? Não falando do templo, mas pressupondo o templo, falando do homem da iniquidade. Então, fujam. Não acreditem. Quando falarem está ali ou está lá, não acredite, fujam. Vai haver muito engano. Saiba de uma coisa, abutre se junta com cadáver. Quem é o cadáver? O cadáver é o homem abominável,
que está morto, ele não tem o Espírito de Deus. Eu não fiz uma leitura mais profunda, eu não fiz. O que eu vou falar aqui, eu não posso afirmar isto, mas eu vou estudar melhor para responder isso para vocês, ou então eu não vou falar. Pronto. Irmãos, onde está o cadáver, está o abutre. O que abutre faz? Abutre abana cadáver, certo? Abutre faz o que com o cadáver? Come cadáver, se alimenta do cadáver. Ele está dizendo o seguinte: onde tiver o cadáver estarão abutres. Vocês são abutres ou ovelhas? Vocês são abutres ou ovelhas? Nós vivemos de comida boa e limpa ou vivemos de coisa podre? Coisa boa e limpa ou coisa podre? Então nós não podemos nos alimentar de cadáver. Onde tiver cadáver tem abutre. Onde tiver esse homem, quem que vai correr atrás dele? Quem que vai aceitar que ele está ali ou está lá, que ele faz os milagres, vai aceitar esses milagres? Os abutres, aqueles que vivem se alimentando daquilo que dão a eles e que é podre, que é sujo. Esse homem é podre, esse homem é imundo, esse homem está dizendo que a obra do nosso Deus já era, que ele é Deus. E vai ter gente que se diz cristã e evangélica acreditando nesse cara. Vai ser como abutre. Sabe por quê, irmãos? Aqui eu fiz uma analogia. Eu gostei muito de um termo, eu já falei domingo passado, eu gostei muito do termo que aquele pastor que veio falar no encontro de casais aqui, no congresso de casais, usou: consumistas, crentes consumistas. Tem crente que é consumista, ele não vem aqui para receber do Senhor e oferecer, ele vem só para tirar. Ele vem buscar a bênção. Vem em mim, bênção. Mas para que ele quer a bênção? Para gastar nos seus prazeres. Não vai ter. É isso que está lá em Tiago. Se você pedir para gastar nos seus prazeres, Deus não vai te dar. Então, tem os caras consumistas, as mulheres consumistas. São consumistas da fé. Essa gente vai andar atrás do abutre. Essa gente vai andar atrás do cadáver. Nós não devemos nos juntar com gente que anda atrás de comida suja, anda atrás de gente morta, anda atrás de profeta, anda atrás de milagreiros, anda atrás de curandeiros, anda atrás de quem diz o que gosta de ser ouvido. Nós temos que andar em torno do Senhor Jesus, nós temos que estar escondidos no Senhor, andar pela palavra. Amém, irmãos? Vai haver uma grande operação do engano e muita gente que é religiosa, os religiosos vão ser confundidos e eles vão correr atrás desse cara, porque eles vão falar: não é possível, Jesus voltou, Jesus está na terra, Jesus está entre nós, porque o que esse homem faz não pode ser feito se não for feito por Deus. Mas Jesus nos diz para não acreditarmos nele, mesmo que ele faça sinais e prodígios, porque Jesus voltará como um relâmpago, nós veremos com os nossos olhos. Não vos deixeis enganar. Ninguém vai precisar te falar que Jesus voltou. Se você vê o cara operando sinais, não caia nessa. Se você vê o cara operando maravilhas, não caia nessa. Ah, mas ele é Jesus, ele voltou, ele não vai deixar a igreja sofrer. Nós vamos ser arrebatados com ele. Mentira. Mentira. Nós vamos passar pela grande tribulação, sim, está aqui. Os dias serão abreviados porque nós estaremos sofrendo. Eu falo nós como igreja. E nós não vamos correr atrás de novidades, nós não vamos correr atrás de cristos e nem de profetas, porque nós amamos o nosso Senhor e nós buscamos a Ele, nós nos debruçamos diante dEle. Igreja, abre os olhos, vede, ninguém vos engane. Jesus fala isso: vede, ninguém vos engane. Jesus repete isso: vede, ninguém vos engane. O apóstolo Paulo insiste com a igreja: vede, ninguém vos engane. Como que a igreja vai ser enganada? Uma igreja que não tem óleo na lâmpada. Depois vocês podem ler a parábola das 10 virgens. Uma igreja que não se alimenta do Senhor. Irmão, aprenda a ler a Bíblia. Irmão, aprenda a estudar a Bíblia. Irmão, aprenda a comer da palavra diante de Deus. Não ficar comendo comida de segunda que outro te falou. Pegar livro e ficar acreditando em tudo que você lê, em tudo que você escuta, em tudo que você vê. Satanás está louco ao ouvir tudo isto. Porque muitos de vocês são que nem doentes. Escutem bem o que eu vou dizer.
Muitos de vocês estão como doentes que vão de um médico para o outro e vão juntando remédio, e pega um remédio e toma, e pega outro remédio e toma. Você vai acabar intoxicado, você vai acabar mais doente, você vai acabar morrendo com tanto remédio no seu corpo. Como que a gente faz quando vai no médico? O médico diagnostica e diz: toma esse remédio. E a gente então toma o remédio. Mas não vai no outro e fala: tem alguma outra coisa aí? Tem mais esse outro remédio. Então a gente começa a tomar o outro remédio, porque a gente pensa assim: remédio não tem problema, remédio é remédio. Então é médio, eu vou fazer um inteiro. Pega de um, pega do outro, você vai acabar morrendo. É por isso que a Anvisa, é por isso que os médicos cuidam, né? O Conselho Nacional de Medicina cuida de colocar tarja preta, tarja vermelha, para você saber que tem remédios que não podem ser misturados. Por isso que vem bula, por isso que está escrito lá: cuidado, não misture com aquele outro remédio, porque você mistura e aquilo dá reação, e pode te matar, pode te levar a óbito. E tem muita gente que vai ser levada a óbito. Deixa as crianças chegarem, irmãos, acolham as crianças, mas não fiquem falando. Eu estou ouvindo voz grossa. Muita gente vai ser enganada, irmãos, porque fica correndo atrás. Irmão, eu quero te exortar. O Senhor exulta com severidade. Vede, ninguém vos engane. Aprenda a palavra enquanto é tempo. Leia as Escrituras enquanto é tempo. Seja um crente fiel enquanto é tempo. Busque a Deus enquanto é tempo. Porque um dia vai chegar a operação do engano. E sabe de uma coisa? Vai ser tão parecido com Deus que muita gente que se diz crente vai acreditar. E vai ser tão convincente que, se o Senhor não abreviasse os dias, até os escolhidos não seriam salvos. Até aqueles que são verdadeiramente crentes seriam enganados. Vai ser uma sedução tão grande que vai ser mais fácil crer na mentira do que passar sofrimento. Não perca domingo que vem. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Vai pegando, se você não ouviu as outras pregações, pegue no site da igreja. www.igrejadasnações.com.br. Você pega lá Estaca, Zona Sul, e pega lá pregações, né, Valcilinho? É isso mesmo, né? TV Nações. E lá na TV Nações, como que eles sabem que é sobre esse assunto? Está escrito lá. Tá? Então vocês peguem, ouçam de novo, leiam na Bíblia, procure ver se o pastor Paulo está falando a verdade ou não. Leiam na Bíblia, leiam na Bíblia. E se você vê alguma coisa que você ficou confuso, pergunta para o seu líder de corda. Se o líder de corda que está aqui: pastor, mas como que eu vou saber? Lê Bíblia, mamá. Vamos estudar a Bíblia. Mas eu não sei como responder. Então leva para o seu supervisor. O supervisor não soube responder, porque o supervisor vai conversar diretamente comigo. Ele não soube responder, ele vai conversar comigo. Se precisar uma conversa, nós vamos vir aqui e vamos trazer a palavra para você. E o que eu não souber, nós vamos buscar a Deus e vamos, porque eu não sei tudo também. E tem coisa que Deus não deixou ninguém saber. Está oculto, Ele não vai falar. E não adianta especular, porque nós não vamos saber. Aí que vai enrolar mesmo. Mas aqui deu para você ver isso? Você viu isso aqui ou não, irmãos? Os 5 eventos ficaram claros para você? A grande tribulação terá os crentes vivendo isso. E os 5 eventos são: a abominação da desolação no lugar que não deve estar, a igreja fugindo, tempo abreviado por causa da operação do engano, e os abutres se juntando em torno do cadáver. A grande tribulação será marcada por esses 5 eventos. Tudo começa a hora que o cara se manifestar. Se eu pudesse colocar uma coisa no seu coração, eu colocaria: pega gosto por Deus, pega gosto pela palavra, pega gosto pela oração. Se você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler Bíblia, pede para Deus te dar gosto por isso. Vem estudar nos cursos do trilho, se aproxime, se aprimore, não fica sendo um crente domingueiro. Pior ainda é ser um crente Raimundo, com um pé na igreja e outro no mundo.
Cuidado. Cuidado para que ninguém vos engane. Amém? Amém ou não amém? Amém. Vamos ficar em pé.